O isolamento social ajudou a salvar milhões de vidas. É o que traz o dado de uma pesquisa. Quem traz as informações aqui no Jornal da Manhã é ele, Samidana. Em um primeiro momento da pandemia do Covid-19, governos de todo o mundo tentaram combater a contaminação, reduzindo a mobilidade entre a população. Esse esforço pode ser verificado nos aplicativos de mobilidade, principalmente o Google Mobility, que tem sido uma referência sobre o sucesso ou não da contenção da mobilidade para os efeitos da epidemia. Com esses dados, não só do Google, como de outro aplicativo, da Apple, um novo estudo do Imperial College do Reino Unido, publicado ontem, segunda-feira, avaliou os efeitos do isolamento para conter a Covid. O Imperial College foi responsável pelo modelo que causou bastante polêmica por aqui. Aquele que projetava 1,5 milhão de mortos no Brasil se as medidas de proteção não fossem tomadas. Agora, um grupo com dezenas de cientistas se debruçou sobre esses dados de mobilidade para verificar o que aconteceu em 53 países. O Brasil está contido, mas vem a pergunta, o que acharam? Segundo o estudo deles, para começar, o isolamento, segundo o estudo, foi responsável por 85% na redução de novos casos nos países. Isso medindo a evolução dos casos até 10 de maio. Mas a mobilidade variou bastante de um país para outro. Enquanto a Espanha, Marrocos, Filipinas e Irlanda conseguiram taxas de mobilidade reduzidas em 76%, na Suécia, Dinamarca, Finlândia e Ucrânia tiveram um isolamento de menos de 40%. Tem algo curioso nesses dados. A Suécia é conhecida por não ter colocado a população em quarentena, mas seus vizinhos, Dinamarca e Finlândia, sim. No fim, os três países mostram números parecidos na adesão ao isolamento, na mobilidade. Só que, proporcionalmente, o número de casos da Suécia por habitante, é muito maior. É mais que o dobro dos outros países. O estudo também olha para o Brasil. Aí fica uma questão. Se a mobilidade está ligada à queda, a notícia não é boa para nós. Os dados mostram que a quarentena não funcionou por aqui. Nos piores momentos, a mobilidade por aqui reduziu 24% em um aplicativo e 25% no outro. Nesse momento que estados e cidades vão reabrindo, o Imperial College faz um alerta. Fala, isolamento funciona. O que eles falam que não funcionou bem no Brasil porque não foi muito obedecido. Enfim, o estudo aí é um pouco polêmico, porque como explica então que a Suécia morreu tanta gente se caiu a mobilidade? Para mim, Sami, mobilidade não é igual isolamento, porque uma coisa é 50% de pessoas em casa e 50% na rua. Se na rua tiver todo mundo aglomerado, vai ter uma contaminação muito maior do vírus do que se tiver cada um em seu carro. Também, se as pessoas estiverem com uma distância, usando máscara, higienizando as mãos, vai ter também uma contaminação menor. De qualquer forma, sem testes para identificar novos casos e com a população do tamanho do Brasil, temos que ficar muito atentos para não entrar numa zona perigosa. O que eu sei é que sem dados, sem um monitoramento constante, fica tudo mais perigoso. Isso vale para as esferas municipais, estaduais e a esfera federal.